Bom dia especial para as meninas. Cadê a caravana feminina? Dá uma salva de palmas para essas mulheres que a partir do ano passado já vão invadir esse fórum profissional. Perdemos a saúde para ganhar dinheiro. Depois usamos esse dinheiro para recuperar a saúde. Não é gostoso? Eu gosto, meu consultório tá assim, de gente assim. Perdemos a saúde para ganharmos, juntarmos, investirmos dinheiro. Depois usamos esse dinheiro para recuperar a saúde. Que saúde é essa? Biopsíquica, socioespiritual. As 4 saúdes que a psicologia considera de todos nós. Eu, a sua, do meu marido, dos meus filhos. A saúde bio é o seu corpo, a sua saúde física, o seu estado, né? Então, aquele cansaço que você sente, aquela dor, a perna puxando, o seu ciático, a dificuldade que você tem para levantar porque dói tudo, range, você está crocante. A dificuldade de respirar quando você sobe um lance de escada, chega lá em cima, não consegue cumprimentar quem está ali porque tem que tomar fôlego. A sua saúde psíquica são as suas emoções, a sua psique, o seu estado de ânimo. Você pode estar bem de saúde, você pode estar cheio de dinheiro, mas você sente um desânimo, uma coisa estranha, uma angústia. Nossa, eu estou estranha hoje, eu não sei explicar. Nossa, eu estou esquisita, eu estou com um nó na garganta, mas eu não sei explicar. Ou seu contentamento, sua felicidade, seu entusiasmo. A saúde relacional, social. Sim, porque as relações são um tipo de saúde, já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho, e a gente vai ver isso mais para frente. Não à toa a psicologia positiva considera esse como um dos 5 elementos para o seu bem-estar, a sua felicidade, o que quer que seja. Você precisa das pessoas. Nós fomos criados para as relações, para as conexões. E a saúde espiritual. Nós estamos aqui numa comunidade evangélica, mas a psicologia considera a saúde espiritual independentemente de denominação de religião. Mas é a nossa consciência de que não acaba aqui. De que o que a gente faz ecoa. Sabe quando você joga uma pedra na água e aquilo vai ressoando? Isso é espiritualidade também. De que você impacta e é impactado, de que não termina aqui, não termina com você, mas através de você. E ficou para mim de missão falar de 3 desses 5 elementos da psicologia positiva. E eu amo a psicologia positiva porque eu espero que ela entre na sua vida agora, se já não entrou, de uma maneira disruptiva como entrou na minha. Como mulher, como profissional, como esposa, como mãe, como profissional. Né? Desde que a psicologia positiva entrou na minha vida, e ela está na 3ª onda da psicologia, porque a gente não fala mais só de doença, como o Venelli disse, a gente fala do florescer, de sair deste lugar comum, para que você floresça e, em florescendo, você impacte positivamente as pessoas. Você não vai florescer para você, isso é feio, é egóico, né? Você vai florescer para os outros, e eu espero que impacte você também. Por isso que enquanto você escutar o que eu trouxer para você dos 3 elementos, eu vou falar de sentido, relacionamentos e emoções. Eu sugiro que você, de repente, pegue um papel, ou o seu celular, o seu bloco de notas digital, né? Denis, a gente está aí no mundo digital. Não entre no chat GPT agora, mas anote os seus insights. Porque a ideia é essa. A ideia é que você saia com um plano de ação para ser diferente. Para que o tema felicidade e trabalho não seja uma dicotomia. Ou você é feliz ou você trabalha. E esse trabalho, o que você estiver desempenhando, seja na sua casa, seja como artesã, se você faz bolos, se você trabalha ocasionalmente, se você tem uma carreira, uma profissão, se você é líder, se você está numa equipe. Tudo bem? Vamos começar falando então de sentido, e a gente não consegue falar de sentido sem resgatar sempre Viktor Frankl. Se você não leu, sugiro que você leia, independente da sua idade, leia com os seus filhos, dê para o seu filho adolescente ler Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Viktor Frankl, ele passa por Auschwitz,
E ele começa a perceber, e ele entra com esse manuscrito desse livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, porque ele começa a querer entender por que é que algumas pessoas sucumbiam naquele ambiente mortífero, horroroso, e outras pessoas não. E ele chegou à conclusão de que aqueles que não sucumbiram tinham um sentido para sair dali. E minha pergunta para você é a seguinte: eu não sei a sua condição no seu trabalho hoje, na sua faculdade, nas suas relações profissionais. Mas se você não sucumbiu, é porque você tem um sentido. Se você não sucumbiu, apesar das adversidades, apesar das dificuldades relacionais, apesar das dificuldades com sua relação de liderança, de chefia, dos seus colegas, de um ambiente inóspito, de falta de desafios, talvez você não sabe nomear, mas fica para você agora, nomeie o sentido pelo qual o seu trabalho ainda não te fez sucumbir. E quando eu falo isso, a pergunta que eu faço para os meus pacientes, para os meus aconselhados é essa daqui, ó. Para que você trabalha? Para quê? Eu trouxe aqui, ó, uma pesquisa bem recente que diz o seguinte para a gente: ter propósito na vida aumenta a resiliência. Resiliência é um termo que ficou bem conhecido, mas para a ciência do comportamento, a resiliência é diferente da física, né? Lá no começo, a psicologia também usava a resiliência como aquela capacidade de você sofrer uma adversidade e voltar ao estado natural. Sabe, capacho de porta que a gente esfrega o pé, está 20 anos lá. Isso é mais, a resiliência para o comportamento é mais. Hoje, a resiliência para o estudo do comportamento diz, é a capacidade de você sofrer uma adversidade e, além de voltar ao estado original e natural, você floresce e impacta positivamente as pessoas a partir disso. Viktor Frankl é um grande resiliente. Além dele não sucumbir a Auschwitz, ele sai, publica um livro e a gente fala dele até hoje. Isso é resiliência. As adversidades que você sofreu até hoje não te fizeram sucumbir. Mas o que você está fazendo com isso? O que você fez com esse conteúdo? Você está usando para ferir o outro também? Você está usando para se desanimar, para desesperançar? Ou você está usando para dar uma palavra de ânimo para o outro? Para mostrar que, apesar do sofrimento, há a possibilidade da gente não murchar, mas sim florescer. Isso é resiliência. Aumenta a resiliência cognitiva em adultos. E aqueles que relatam ter propósito na vida têm maior conectividade funcional entre redes de modo padrão e outras áreas do cérebro. Isso significa o quê? Que ter um propósito de vida não deixa seu cérebro morrer. Se você tem um sentido, se você tem um para quê, o seu cérebro entende que ele pode continuar funcionando. Eu nunca vou me esquecer da história de quando meu avô foi, mais que avô, foi um grande pai. Ele sempre trabalhou muito, ele é um grande exemplo de um homem que trabalhou, provedor. E ele era pedreiro, mestre de obras, foi isso a vida inteira, né? Reformou a casa que a gente... Aliás, a casa que o Adalberto comprou para morar sozinho e colocou a pia na minha altura. E naquele dia estava decretado o nosso casamento, né, amor? Obrigada, avô. E o meu avô, por ser pedreiro antigo, né, faleceu em 2020, com 95 anos. Não era daqueles pedreiros que usam máscara, todo aquele paramento, todo aquele equipamento. E um belo dia ele começa a ficar doente, vai ao médico. Isso já com quase 80 anos, eu imagino, porque ele trabalhou muito. E o médico decreta, o pneumologista decreta para ele e diz assim: olha, seu José, a partir de hoje, o senhor não pode mais trabalhar. Acabou, o senhor está entendendo? Acabou.
O senhor não pode mais voltar para essa vida de trabalho, para esse trabalho que o senhor faz. E aquele dia ele recebe um diagnóstico de DPOC, né, que é um doente pulmonar, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, passa a ser dependente de oxigênio externo, enfim. Daquele dia, daquele diagnóstico. Nos meses que se seguiram, o meu avô entrou numa depressão profunda. Profunda no nível de ter alucinação e delírio. E tudo que ele repetia é: agora eu sou um inútil. Agora eu não sirvo para nada. Foi como se naquele dia do diagnóstico o médico viesse e desligasse o botão do para quê da vida dele. Desligou o para quê da vida dele. Ele não teve a chance de encontrar um outro sentido da vida. Ele não foi desenvolvido para isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quais são os seus paraquês? Qual é o sentido amplo da sua vida? Para que você hoje deixou a sua cama quentinha, a sua casa, levantou nesse não muito prazeroso, pastor Gerson, me perdoe, tá? Você foi muito poeta, mas é um frio horroroso, tá? Horroroso, tem nada de bonito não, tá? Para que você deixou o conforto da sua casa, o quentinho da sua cama e do seu edredom e veio aqui nessa manhã escutar sobre carreira, fé, inspiração e felicidade? Para que todos os dias você levanta sabendo que vai encontrar gente invejosa que puxa tapete, que te apanhar pelas costas, líder ignorante, comida ruim da firma? Para que você levanta todos os dias para enfrentar essa tortura? Para que você precisa dessa resposta? Para que uma adversidade, para que algo externo não venha e não desligue, porque senão a sua mente apaga. Está aqui a pesquisa dizendo. Quais são os seus paraquês? O segundo elemento são os relacionamentos. As relações positivas, né? E relação positiva, a gente vai entender que é mais do que a gente falar: oi, bom dia, tudo bem, seu Antônio? Tudo bem? Oi, Luciano, bom dia, tudo bom? Relacionamento positivo acontece quando de fato eu confio, quando de fato eu tenho empatia, quando de fato eu consigo me colocar no lugar do outro, penso como ele deve estar pensando, sinto aquilo que ele deve estar sentindo e percebo que ele também faz esse movimento recíproco. Você tem pessoas assim na sua vida? Relacionamentos positivos são aquele da escuta ativa, atenta. A escuta ativa não acontece na velocidade, na sua pressa, como disse a primeira canção que o pastor Gerson cantou. A escuta ativa acontece no ouvir intencional, no ouvir com desejo de dar atenção. Já conversou com alguém que você está falando ali, ele está olhando no zap? Não vai falando que eu só estou respondendo um negocinho aqui. Coisa horrorosa, né? Não é horroroso, gente? Deselegante, chato, feio. Não existe vínculo nisso. Bárbara Frederickson, que é uma das psicólogas que também participam do movimento da psicologia positiva, fala sobre os micromomentos de amor. Amor, para a psicologia positiva, é a força do cuidado recíproco. Aquilo que eu faço em cuidado de alguém e recebo esse cuidado de volta também. A escuta ativa é um ato de amor, porque você para o que você está fazendo, olha no olho do outro, e nesse olhar do olho do outro, você se desconectar naquilo, você entra na relação verdadeira e interessada. E aí libera aqui na sua mente ocitocina, que acontece na relação ali do amamentar, por exemplo. Libera dopamina, que é do prazer, a serotonina, que é da alegria. Porque o contrário é verdade. Quando a gente está conversando com alguém e esse outro alguém não está prestando atenção e a gente começa a perceber isso, libera cortisol, que é o estresse. Puta, cara, sem educação, né? Eu não vou falar mais groselha.
Não posso falar aqui, vou falar palavrão, pastor. Ufa, gelou, né? Percebem como todas aquelas 4 saúdes, a saúde biopsíquica, sócio-espiritual, acontece em cada um dos elementos? E olha mais uma pesquisa aí, bem recente, que fala sobre a importância dos relacionamentos. Em humanos, então não é em rato, em humanos, o melhor preditor, olha isso, a melhor garantia da sua saúde física, do seu bem-estar, ou em outras palavras, a felicidade, e da longevidade futura, ou seja, de você viver bastante e bem, é o número e a qualidade de amizades próximas, muito mais eficazes do que a sua dieta, o seu peso, quanto que você consome de álcool, a qualidade do ar. Tudo isso começa a ocupar o segundo lugar. Agora a minha provocação para você é a seguinte: se seu pneu furar às 3 da manhã, para quem você liga? Para Porto Seguro, né? Ô, tristeza. Ou liga para a mulher, porque é a mulher que sabe o número do Porto Seguro, né? Se você ficasse desempregado agora, para quem você ligaria para falar, cara, perdi emprego. Me ajuda, me coloca em conexão aí com alguém, posso mandar meu currículo para você, meu LinkedIn para você. Lá na pandemia, quando seu calo apertou, quem te ajudou? Independente do seu calo na época, se era um calo que você não conseguia conectar na reunião online, e você falava, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, como é que eu conecto com esse negócio? Você conectava, o vídeo não ligava, o microfone estava mudo, o pessoal... Estão me escutando? Péssimo isso, né? Estão me vendo? Ou seu áudio estava ligado e você no banheiro, né? Para quem que você recorria para te ajudar? Ou se na pandemia você também ficou doente... Quem ajudou você ou quem fez esse papel de provedor da sua família enquanto você precisou se recuperar de saúde? Ou se na pandemia você foi um dos que perdeu o emprego, como aconteceu na nossa casa. Quem foram as pessoas que você ligou e falou, gente, deu ruim aqui. Terceiro mês, agora já não dou conta de pagar aqui o que eu preciso pagar. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que te darão abrigo? Se acontecer qualquer situação adversa na sua vida hoje. No seu casamento, na sua vida de maternidade, de paternidade, na sua vida profissional. Quem foram as que fizeram isso até aqui? Se você não sabe, cuidado. Porque talvez você não esteja reconhecendo e não reconhecer leva você ao murchamento. Ou talvez você não sabe porque você não tem. E isso também te leva ao murchamento. Uma das apresentações do Satoshi foi que eu era uma mulher forte. Mas somos todos fortes. Somos todas fortes. Mas ser forte é diferente de ser solitário. Não dispenso, por mais forte que eu seja, um pedido de ajuda. E o último elemento, emoções positivas. O estudo das emoções é fantástico. Porque tudo passa pelas emoções. Isso nos difere do chat GPT, por exemplo, né? Quando a gente começa a entender que o que faz realmente diferença não é só a nossa cognição, mas as nossas emoções, a gente não fica ameaçado por inteligência artificial nenhuma. né? Nessa imagem vocês veem aqui um dos conceitos que a psicologia positiva também utiliza, nessa balança de 3 emoções positivas para cada uma, que é chamada de relação lousada, que é o nome de quem chegou nesse conceito. Esse conceito diz que é o seguinte:
que para que a gente garanta o florescimento no lugar do murchamento, para que a gente garanta um nível saudável das nossas 4 saúdes, biopsíquica, sócio espiritual, eu tenho que fazer um balanço ou do meu dia ou da minha semana e perceber que estou experimentando mais de emoções positivas do que de negativas. Aliás, eu nem gosto desse termo. Vamos trocar agora, a partir de hoje a gente vai trocar emoção positiva por emoção agradável e emoção negativa por emoção desagradável, tá bom? Porque o termo negativo já entra como algo que o cérebro tem que bloquear. Mas emoção nenhuma pode ser bloqueada. Porque, por exemplo, se você chegou ao fim da sua semana e nessa relação, né, de você falar assim, nossa, como foi minha semana em termos de emoções? E aí você percebe, nossa, fiquei frustrado, fiquei irritado, fiquei raivoso, fiquei impulsivo, fiquei chateado, fiquei frustrado, decepcionado. Você não pode ignorar essas emoções. Ai, deixa pra lá, não quero nem pensar nisso. Não, você tem que pensar nisso. Porque a emoção tem uma função. E a função da emoção é sinalizar algo para você. A função da emoção é sinalizar o que está acontecendo na sua vida. Portanto, se você ficou frustrado, irritado, decepcionado, estressado, confuso, irrequieto, impulsivo, quando você lembra de como foi a sua semana no trabalho, você tem que se perguntar, o que é que essas emoções desagradáveis querem sinalizar para mim com relação à minha vida profissional? A gente tem que parar de ignorar a emoção desagradável ou negativa, como você chamou até hoje, porque ela quer te sinalizar alguma coisa. Minha pergunta agora para você é: sábado, quase 11 da manhã. Se você fosse parar para fazer um balanço da sua semana, onde a avaliação iam ser as emoções, como estariam? A sua lista, como estaria a sua lista de emoções desagradáveis e sua lista de emoções desagradáveis? Como que ia ficar esse balancete? Ia fechar no azul ou no vermelho? E tudo bem se está fechando no vermelho, porque agora você já sabe que tem que se perguntar: o que é que essas emoções querem me sinalizar? E aqui ele diz, né, Losada diz, que para cada 3 emoções, para cada uma emoção desagradável, a gente precisa de 3 desagradáveis. O que significa isso? Quando eu tenho um evento negativo, quando eu tenho uma situação de conflito, de problema, que eu experimento de emoções, né, de desesperança, de frustração, de medo, ódio, vingança, tristeza, a minha mente, o meu cérebro vai voltar a um estado natural. Eu vou conseguir me reestabelecer se eu garantir que as próximas 3 situações, os próximos 3 eventos, os próximos eventos me trarão 3 emoções, no mínimo 3 emoções agradáveis. Nossa, Ana Paula, como eu vou garantir isso? Com hábito. Com hábito. Os nossos hábitos, hábito é aquilo que eu faço sempre. Os nossos hábitos nos garantem emoções agradáveis. Por exemplo, o colega do Luciano que andava de bicicleta. Vamos imaginar que ele teve um problema na empresa e aí ele ficou com muita raiva. E agora ele sabe que ele precisa garantir que ele tenha aí de 3 a 5, no mínimo 3 emoções agradáveis, para que o efeito dessa emoção desagradável não repercuta negativamente na saúde do corpo dele, das emoções e da psique dele, das relações dele e da espiritualidade dele. Então o que ele vai fazer? Andar de bicicleta. Porque quando ele anda de bicicleta, ele sente prazer, alegria, contentamento. Depois que ele andou de bicicleta, ele parou para tomar um açaí. Nossa, ele adora açaí também. Você não sabia, né? Ele gosta de açaí. Ele parou para tomar um açaí. E quando ele toma açaí, ele sente uma esperança, porque ele lembra dos filhos dele, que adoram açaí também, que vão matar ele por saber que ele foi tomar açaí sem levá-los. Aí ele ri, e aí ele sente alegria. Nossa, eu vou contar... Ih, caiu, sujou. Aí ele ri, porque ele fala, ih, agora eu não vou poder esconder dos meninos. Estão percebendo que exemplo simples?
Mas neste momento, essa pessoa não vai sucumbir ao evento negativo que aconteceu com ele, que o fez experimentar de emoção negativa. Porque ele se movimentou para garantir que ele fizesse alguma coisa para trocar as emoções desagradáveis pelas emoções agradáveis. E aí, para finalizar, eu quero deixar essa frase para vocês. Sinto, logo existo. E quero fechar com o exemplo do Denis e do Gabriel. Lá naquele exemplo do Denis, quando ele joga no ChatGPT uma resposta para se desculpar com o Gabriel pela mancada que ele deu, ficou bonita pra chuchu a resposta. Vocês começaram a ler? Ô, Gabriel, quero pedir desculpa porque me equivoquei com você, não sei o quê. Ficou bonita. Mas, se o Denis, ao pegar essa resposta, der um Ctrl+C, Ctrl+V no WhatsApp e mandar para o Gabriel, ele não entender o para que ele está fazendo isso de verdade. Se ele não estiver de verdade se importando com a relação que existe de fraternidade, de irmandade, de confiança, de empatia com o Gabriel, não tem sentido. E se ele não estiver sentindo o arrependimento, de nada está valendo aquela resposta linda que o ChatGPT deu para ele. É bonito, mas não é real. Não é verdadeiro. Porque não tem sentido. Não tem um para quê. É frio. É automático. Não está pensando em privilegiar o relacionamento que eles construíram de verdade até aqui. Ele não está vendo a importância disso. E ele não está sentindo o que está escrito ali. Na prática, é isso. Não podemos automatizar as nossas relações. Vamos conviver muito bem com a IA, com a inteligência artificial, se a gente entender que ambas coisas existem. Que a inteligência artificial coabita, coexiste com a inteligência humana. E eu chamo de volta aqui agora o Luciano Venelli. Obrigada, gente.